Botafogo foi lá. Não é o Botafogo, né? É o Mirassol. O Mirassol com um campanha espetacular no campeonato. O Botafogo foi conhecer a força do Mirassol no interior de São Paulo e percebeu que é um time muito difícil de ser batido. Aí o Cris Ramos tentando de cabeça para a defesa do Walter. O Mirassol faz movimentações muito boas. Chico da Costa também, um jogador uma grande contratação do Mirassol para essa temporada. Um jogador que estava meio escondido no cenário sul-americano, acertou a trave. O Mirassol tem um lado esquerdo muito forte, não tinha o Reinaldo, mas ainda assim é um time que tem muita força pelo lado esquerdo, sempre cria suas jogadas ali. O Botafogo teve dificuldades, dá bobeada com o Mirassol para você ver. Se não fosse o Léo Link ali, estaria 1-0 pro Mirassol. Então foi um jogo bem de dois times que estão no alto da classificação, que poderiam até ter jogado melhor, mas dois times que mostram que estão mais ou menos no mesmo nível. Botafogo e Mirassol disputando vaga na Libertadores. Veja só, o Mirassol disputando provavelmente vai conseguir. Eu sou fã do Mirassol, uma vaga na Libertadores. Alfredo? Porque em 2025, daqui a 10 anos, 15 anos, quando perguntarem quem foi o campeão, pode ser Palmeiras ou Flamengo. Quem foi o campeão do Brasileirão? Campeonato do Mirassol. A pessoa vai dizer, aquele do Mirassol? Isso, E aí, a jogada do Botafogo com o Arthur, talvez a mais perigosa do Botafogo. Um jogo com equilíbrio de duas equipes que se encontram mais ou menos na mesma faixa de classificação. O Botafogo deveria estar por ali mesmo, apesar da bagunça que fez durante toda a temporada em relação ao planejamento e organização. E o Mirassol, o exemplo de planejamento, organização e investimento bem feito no Campeonato Brasileiro. E dá para dizer também que o Mirassol está onde está, não porque os outros estão deixando, mas porque o Mirassol está conquistando. Sem dúvida, sem dúvida. O Mirassol tem feito partidas contra os principais times do futebol brasileiro muito boas, tá? Então não é só, não é o acaso, não. É muito mérito da equipe do Mirassol nessa competição. Cara, assim, eu acho que para o Botafogo foi um bom negócio pelo que foi a partida, tá? Esse um pontinho fora de casa contra o Mirassol, que é, como você viu aí antes, o terceiro melhor mandante do campeonato. O Botafogo não jogou nada, cara. O Botafogo hoje mostrou o futebol que, sinceramente, esse um ponto é para ser comemorado. Me desculpa dizer isso, torcedor botafoguense, mas foi um Botafogo com zero construção de jogadas, para não dizer zero, né? Foram em dois lances eu vi o Botafogo criando com a bola no chão. Em dois lances. E foram os melhores momentos do Botafogo na partida. Mas aí faltou também aquela situação de dentro da área, você ter um cara decisivo, né, para realmente pegar aquele arremate final, a finalização com sucesso. O Botafogo, duas bolas, uma chutada pelo Cris Ramos e a outra Santi Rodrigues. Pelo Santi Rodrigues, coisa horrorosa, irmão. A bola quase foi para fora do estádio, né? Então, assim, o que a gente viu hoje dentro de campo foi um Botafogo que não jogou futebol. Um Botafogo que conseguiu irritar na maior parte das vezes, com uma única jogada em mente, que era pegar a bola no meio campo e acionar o Cris Ramos, enquanto ele ainda estava em campo, né? Acionar o Cris Ramos na velocidade, coisa que definitivamente não é a praia dele. E hoje, então, ele estava mais lento do que o habitual. E, diante disso, foi um Botafogo que, por pouco, não saiu com uma derrota. Teve uma bola na trave no primeiro tempo, lembrando disso, né? Uma bola do Chico da Costa. Você teve lances onde, ao contrário do Botafogo, o Mirassol com a bola no chão construía alguma coisa, buscava muito, né? Aliás, no intervalo mostrou o mapa de calor, exatamente o que a gente falava. O lado do Vitinho ali foi exatamente onde o Mirassol mais tentou chegar ao gol do Léo Link, mas agrediu a equipe do Botafogo nas jogadas ofensivas. E esse 0-0, de fato, para quem está na parte de cima da tabela brigando, a gente viu aí agora, vai depender do Fluminense na rodada, mas o Botafogo passa o Fluminense com esse um pontinho conquistado, é realmente um bom negócio. Cara, eu esperava mais desse confronto. Cara, esperava mais. Tu esperava tanto assim do Botafogo do Ancelotinho hoje, cheio de desfalque? Eu acho que você tá pegando no pé do Ancelotinho. Não tô pegando... Ou ele que tá dando motivos pra todo mundo pegar no pé dele. Gente, é muito fácil falar mal do Ancelotinho, fácil, porque né? é unanimidade. Acho que não tem um louco hoje que fale bem do Ancelotinho. É verdade, não tá se ajudando. Defenda o Ancelotinho. O Ancelotinho não se ajuda. Ele não se ajuda, porque assim... uma partida... Oi, alô? Uma partida... É verdade. Não, tu...
Tá, um abraço. Isso. Cantarelli falou, pô, se fosse o Paiva... Tem isso, né? Porque hoje ele tá... Porque ele chegou pra mim e falou assim, ó, tô te garantindo, Botafogo vai perder pro Mirassol, Vasco vai ganhar do São Paulo, vai se aproximar mais ainda do Botafogo e na próxima rodada já vai passar o Botafogo na tabela. Falou pra não perdeu, empatou. Então assim, olha que a gente tá batendo na tecla que o Botafogo jogou muito mal hoje. Hoje o Mirassol também foi um pouco abaixo do que vem sendo no Campeonato Brasileiro inteiro. Tudo bem que teve a bola na trave, mas além disso, muitas jogadas que faltaram um jogador ali, o Chico da Costa, aparecer pra colocar a bola dentro ou algum jogador do Mirassol aparecer pra completar. Porque a gente elogiou bastante o Alisson, mas tirando ele, a gente não tem muitos elogios pra tecer sobre os jogadores do Mirassol. Então assim, partida muito ruim por conta do Mirassol e do Botafogo, mas do Botafogo principalmente porque a gente não viu o Botafogo atacando. A gente não viu o Botafogo tendo uma válvula de escape, a gente não viu o Botafogo com a bola no pé. E assim, no segundo tempo, a gente viu o Rafael Guanais incomodado com o jogo do Mirassol, buscando alternativas, botando um time mais ofensivo, tirando jogadores de meio de campo para botar ponta. E aí do lado do Ancelotinho, a gente viu jogadores saindo por contusão, a gente já viu jogadores saindo para... sai o centroavante, entra o outro centroavante. Assim, ele não tem uma leitura de jogo, ele não faz uma leitura do que o jogo pede, ele não muda... eu pensei nessa tática para esse jogo, então durante o jogo deu errado, deixa eu buscar outra alternativa. Ele não faz essa leitura, ele não faz nenhuma leitura. É um cara que parece que ele sobrevive em cima da característica de cada um dos seus jogadores, que é a questão da individualidade. Quando o Santos Rodrigues vai muito bem, ele vai lá e o Botafogo ganha. Quando o Joaquim Correa joga muito bem, o Botafogo vai lá e ganha. Vai dependendo de atuações individuais para sobreviver. Hoje, merecia a derrota. Porque assim, não buscou nenhum ataque. O único lance perigoso do jogo foi um chute de fora da área do Arthur, que passou perto do gol. Não chegou nem a acertar o gol. Então assim, o Botafogo tem que entregar muito mais que isso. O Ancelotinho tem que ser cobrado. Ele não vai ser demitido até o final da temporada, então não tem o que fazer. É isso. Mas a torcida do Botafogo e os seus dirigentes têm que cobrar muito mais do seu técnico, porque o seu técnico não entrega alternativas para esse elenco. Porque a gente não fala de um time de jogadores ruins. A gente fala de um time de Marlon Freitas, a gente fala de um time de Danilo, que é ótimo jogador. Então, assim, ele não está conseguindo entregar um meio de campo, um estilo de jogo propício para que o Danilo consiga desempenhar seu futebol. Será que é culpa do Danilo? Eu não colocaria essa culpa toda no Danilo. Eu colocaria a culpa no seu técnico, que não consegue entender e não consegue armar seu time nesse jogo. E no interior de São Paulo, Mirassol e Botafogo fizeram um jogo de pouca emoção, como a gente acabou de falar, um jogo horroroso, fraco tecnicamente, não saíram do 0-0 e com o resultado o Mirassol segue firme aí na 4ª posição e o Botafogo vem logo atrás em 6º. O que está acontecendo com o Mirassol nessa reta final, Elias Júnior? Não, tá bem. Tá bem, não tá bem? A gente tem que tomar muito Foi um escorregão só? Não, não é. Cansaço? É a realidade. O time do Botafogo e do Mirassol são parecidos. O Rafael Guanais é um treinador melhor do que o David Ancelotti e tá tudo bem. Empataram em 0-0, um jogo horroroso. Jogo feio, do pior, dos que eu vi no campeonato, não posso dizer que foi o pior porque eu não vi todos os jogos, mas eu vi bastante, vi muitos jogos, de todos que eu vi, foi o pior jogo que eu vi. E a gente precisa entender também o seguinte, que vamos devagar. Eu já tinha dito aqui, o Mirassol tenta manter o mesmo modelo, mas um Mirassol sem o Reinaldo, este faz muita diferença, não é que faz pouca. Quando a gente começa a colocar jogadores, o Santos é melhor com o Neymar, é melhor, mas o Reinaldo é muito mais importante para o Mirassol do que o Neymar é para o time do Santos. Essa é uma realidade que a gente precisa colocar. E isso a gente viu ontem. O time do Mirassol não muda, o time do Mirassol tem o mesmo formato, o mesmo modelo de jogo. E isso, na minha opinião, ele tem prazo de validade. Bom, a gente vai ver aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, mas antes de só falar aqui, o Mirassol já está com 31 jogos, né? Já fez a rodada do final de semana e está com 15 vitórias, 11 empates e 5 derrotas apenas, assim como Cruzeiro e Palmeiras, que também tem 5 derrotas e está em 4º lugar. Vamos dar uma olhadinha então na tabela, Elias Júnior? Vamos, você que manda. Olha a tabela aí do Campeonato Brasileiro. Olha aqui, não sei se isso vai permanecer.
Mas nesse instante, enquanto o Palmeiras não enfrenta o Juventude, o Flamengo assume novamente a liderança do Campeonato Brasileiro, seguido Palmeiras e Cruzeiro, como a gente vem falando aqui. Olha só, isso muito próximo. Isso aqui não dá pra gente bater dizendo que já tá definido o título do Campeonato Brasileiro. Filha, tem 2 jogos a mais. Gente, eu amo quando você me chama de filha. Tá gente, definido. eu amo esse homem. Tá definido. Não tá definido. Tá definido. O Cruzeiro tem 2 jogos a mais. Vai lutar pra ser um bom terceiro colocado e tá tudo bem. Tá bom. Então tá bom. Bom, logo depois de o Mirassol, que mesmo com esse empate, ó, ainda tem uma distância grande. O Bahia joga hoje ainda. Pode ganhar aí 3 pontos, passa aí da casa dos 50. Bom, seguido de Botafogo, Fluminense, por enquanto esses aqui nessa zona de classificação para Libertadores, né? Lembrando que deve descer isso aqui um pouquinho, porque Flamengo e Palmeiras fazem a final da Libertadores. É isso aí agora. Tem Copa são do Brasil. 5 que vão direto para a fase de grupos. Você já tá contando, é verdade, já tá aqui. 5 que vão direto para a fase de grupos e mais 2 que vão para pré. E mais 2 aqui nessa fase toda. Virou G7. Virou G7, isso. Aí, bom, Vasco e São Paulo querem muito entrar nesse lugar aqui, vamos ver se conseguem. Corinthians, Grêmio, Bragantino, Atlético, Ceará. E aí aqui essa briga danada aqui, ó. Para não cair para a Série B, parte de baixo da tabela, porque vai ter muita emoção aqui nesses próximos 8 jogos. Tem muita gente aqui, ó, rezando e acendendo vela. Não adianta nada, para mim já caíram o Sport, Juventude e Fortaleza. Não, o Sport já caiu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.